Um envelope branco, um silêncio pesado e uma proposta que nenhuma mulher esperaria ouvir na vida. Helena Duarte segurava aquele papel com as mãos tremendo, lendo pela terceira vez as mesmas palavras absurdas. Casamento por 24 horas, R$100.000, salvar uma cidade inteira. Como é que alguém aceita casar com um desconhecido, um homem que ela nunca viu na vida, um milionário que morava em uma mansão isolada nas montanhas? Mas havia algo pior do que a proposta, havia o prazo. 48 horas para decidir se ela venderia seu nome, sua dignidade, ou se deixaria milhares de pessoas sem escola, sem hospital, sem futuro. E a pergunta martelava na cabeça dela, sem parar. Quanto vale o sacrifício de uma mulher quando uma cidade inteira depende dele? Você já precisou escolher entre o seu coração e o bem de todos? Comenta aqui de onde você está assistindo. E se essa história já te pegou, deixa o like. Isso ajuda demais o canal a crescer. Aí entra na nossa comunidade no WhatsApp. O link está fixado nos comentários. Agora, se prepara. Porque o que Helena não sabia ainda era que aquele casamento de mentira ia se transformar na verdade mais dolorosa e bonita da vida dela. Helena Duarte tinha 28 anos e uma vida simples, muito simples. Mas era uma vida honesta, construída com o suor do próprio rosto e o amor de quem nunca teve muito, mas sempre soube dividir. Ela era professora de literatura em São Clemente das Águas, uma cidadezinha escondida nas montanhas de Minas Gerais, dessas que parecem paradas no tempo. Ruas de paralelepípedo, casas com varanda, gente que se conhece pelo nome. Todo mundo sabia quem era Helena, a menina órfã que a tia Olívia criou com o pouco que tinha. Helena perdeu os pais ainda criança num acidente de carro na estrada que ligava a cidade à capital. Foi a tia Olívia, professora aposentada e mulher de fibra, quem a acolheu. Quem ensinou a ler, a sonhar, a acreditar que a educação era a única herança que ninguém podia roubar. E Helena cresceu acreditando nisso. Formou-se em letras, voltou para a cidadezinha e dava aulas na mesma escola onde estudou. Ganhava pouco, muito pouco, mas amava cada aluno como se fosse seu. Lia histórias com emoção, chorava junto com os personagens, fazia os meninos e meninas acreditarem que existia um mundo maior lá fora. Só que para Helena, aquele mundo maior nunca chegou. Ela continuava ali, na mesma casa simples com a tia, na mesma rotina de sempre. Não que ela reclamasse, mas às vezes, quando fechava os olhos à noite, se pegava imaginando como seria viver uma história daquelas que ela lia nos livros. Até que, numa terça-feira quente de janeiro, a história bateu na porta dela. Era meio da tarde quando o homem apareceu. Um senhor de terno cinza, gravata escura, maleta de couro legítimo. Parecia tão fora do lugar naquela rua de chão batido que até os cachorros pararam de latir para olhar. Ele perguntou por Helena Duarte. A tia Olívia, desconfiada, chamou a sobrinha. O homem se apresentou. Renato Azevedo, advogado. Vinha de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e tinha uma proposta. Helena achou que fosse sobre alguma dívida, algum problema com documento. Mas quando ele abriu a maleta e colocou aquele envelope branco na mesa da cozinha, tudo mudou. Senhorita Helena, eu represento a família Montebello. O senhor já ouviu falar deles? Helena balançou a cabeça. Não, nunca. São donos de uma das maiores construtoras do país, bilionários. E, bem, isso pode parecer estranho, mas o falecido patriarca da família, o conde Montebello, deixou um testamento peculiar. Ele pausou. Olhou para ela com uma seriedade que gelava a espinha. Ele determinou que, para que a Fundação Conde Montebello continue existindo, o herdeiro principal, seu filho Arthur, precisa estar casado, legalmente casado, e tem um prazo. Helena franziu a testa. Mas o que isso tem a ver comigo? Renato suspirou fundo. A fundação mantém esta cidade inteira, senhorita.
A escola onde a senhora trabalha, o hospital onde sua tia faz os exames, o abrigo de idosos, tudo. Se a fundação for dissolvida, São Clemente das Águas entra em colapso. O silêncio que caiu naquela cozinha foi pesado como chumbo. Arthur Montebello é difícil. Ele se recusa a casar, não acredita em amor, não confia em ninguém. Mas o prazo está acabando e eu, como advogado da família, recebi uma ordem: encontrar uma mulher de caráter, honesta, que aceite um casamento temporário. Helena sentiu o coração disparar. Temporário. 24 horas. Apenas isso. A senhora casa no civil, cumpre o protocolo do testamento e no dia seguinte o casamento é anulado. Simples, rápido, e a fundação é salva. Tia Olívia, que até então estava calada, explodiu. Isso é um absurdo. Minha sobrinha não é mercadoria. Renato levantou a mão pedindo calma. Eu sei como soa, dona Olívia, mas o testamento é legítimo. E a senhorita Helena seria muito bem recompensada. 100 mil reais. Dinheiro suficiente para reformar essa casa, pagar qualquer dívida, viver tranquila por anos. Helena mal conseguia processar. 100 mil reais? Era mais dinheiro do que ela veria na vida inteira. E o que eu preciso fazer exatamente? Ela perguntou, a voz quase sumindo. Viajar para Petrópolis, conhecer Arthur, assinar os papéis, casar na capela da mansão, passar 24 horas como esposa dele, apenas para cumprir a formalidade legal. Depois, anulação e cada um segue sua vida. Parecia loucura, parecia mentira, parecia impossível. Mas então Renato colocou na mesa uma lista. Nomes, centenas de nomes, alunos, professores, enfermeiros, idosos, gente de São Clemente que dependia da Fundação Conde Montebello para sobreviver. Helena reconheceu cada nome, cada rosto, cada história. A senhora tem 48 horas para decidir, senhorita Helena. Depois disso, o testamento expira e a fundação é fechada. Legalmente, não haverá mais nada que possamos fazer. E ele saiu, deixando o envelope, o contrato e o peso de uma decisão que nenhuma mulher deveria ter que tomar. Naquela noite, Helena não dormiu. Ficou sentada na varanda, olhando para as estrelas, tentando entender como a vida dela tinha virado de cabeça para baixo em poucas horas. Tia Olívia sentou ao lado dela, em silêncio. Depois de um tempo, a velha senhora segurou a mão da sobrinha. Filha, eu não posso decidir por você, mas posso te dizer uma coisa. Você sempre viveu pensando nos outros. Sempre se doou, e não há vergonha nenhuma em aceitar isso se o seu coração está em paz. Mas casar com um homem que eu nem conheço, tia, isso não é certo. O certo e o errado, às vezes se misturam, Helena. E às vezes a gente precisa fazer o que dói para salvar o que ama. Helena engoliu o choro. E se ele for um homem ruim? Aí você sai de lá com a cabeça erguida, com o dinheiro no bolso e com a consciência tranquila de que fez o melhor que podia. 2 dias depois, Helena estava dentro de um carro com vidros escuros, subindo a serra em direção a Petrópolis. O motorista era discreto, quase mudo. A paisagem ia ficando cada vez mais verde, mais bonita, mais distante da realidade que ela conhecia. E então, no alto de uma montanha, ela viu a mansão Montebello. Não era uma casa, era um palácio, branca, imponente, cercada de jardins que pareciam pinturas. Colunas enormes na entrada, janelas de vidro que refletiam o céu, um silêncio que dava medo. Helena desceu do carro com as pernas bambas. Uma empregada a recebeu na porta, educada, mas fria. Levou-a até um salão enorme, cheio de móveis antigos, quadros a óleo, lustres de cristal. E lá, de costas para ela, olhando pela janela, estava ele, Arthur Montebello, alto, ombros largos, terno preto impecável, cabelo escuro penteado para trás. Quando ele se virou, Helena sentiu o ar faltar. Ele era bonito, absurdamente bonito, mas os olhos dele eram gelados, vazios,
como se não houvesse nada vivo ali dentro. Você é Helena Duarte? Ele perguntou, a voz grave, sem emoção. Sou. Renato explicou tudo? Explicou. Então você sabe que isso é apenas um acordo, nada pessoal, nada real. Helena sentiu uma pontada no peito, mas assentiu. Eu sei. Arthur caminhou até uma mesa, pegou uma caneta e empurrou um contrato na direção dela. Assina aqui. Amanhã de manhã a cerimônia. 24 horas depois, você é livre e rica. Ele falava como quem comprava uma propriedade, como quem fechava um negócio qualquer. Helena pegou a caneta, mas antes de assinar, olhou nos olhos dele. Por que você está fazendo isso? Arthur pareceu surpreso pela pergunta. Porque é o que precisa ser feito. Não. Por que você não casa de verdade? Com alguém que você ama? O rosto dele endureceu. Amor não existe, senhorita Duarte. É uma ilusão que as pessoas inventam para não se sentirem sozinhas. Helena sentiu uma tristeza profunda por aquele homem. Eu discordo, ela disse baixinho, e assinou o contrato. Naquela noite, sozinha em um quarto gigante, deitada em uma cama maior que a sala da casa da tia, Helena olhou para o teto e sussurrou uma oração. Ela não sabia ainda, mas aquele casamento de mentira ia se transformar na verdade mais dolorosa e mais bonita da vida dela. Amanhã amanheceu fria em Petrópolis. Helena acordou sobressaltada, por um segundo sem entender onde estava. Então a realidade caiu sobre ela como um balde de água gelada. Hoje era o dia do casamento. Ela levantou devagar, caminhou até a janela e abriu as cortinas pesadas. A vista tirava o fôlego, jardins imensos, fontes de mármore, um lago artificial com cisnes brancos. Era tudo tão perfeito que parecia irreal, como se fosse um sonho ou um pesadelo. Bateram na porta. Uma moça entrou empurrando um carrinho com café da manhã. Pães, geleias, frutas, sucos, comida suficiente para alimentar uma família inteira. A moça nem olhou nos olhos de Helena, apenas deixou tudo ali e saiu em silêncio. Helena tentou comer, mas a comida não descia. O estômago estava embrulhado. Ela pensou na tia Olívia, pensou nas crianças da escola, pensou em toda aquela gente que dependia dela fazer a coisa certa. Mas o que era a coisa certa? 2 horas depois, outra empregada apareceu trazendo o vestido. Um vestido simples, branco, elegante, nada muito chamativo, mas de um tecido tão fino que Helena teve medo de rasgá-lo só de tocar. O senhor Arthur pediu que a senhora estivesse pronta em 1 hora, disse a mulher sem emoção. Helena se trocou sozinha. Não havia maquiadora, não havia alegria, não havia amigas para ajudá-la. Era tudo tão vazio. Quando ela se olhou no espelho, viu uma noiva sem brilho nos olhos, uma mulher vestida para um papel que não pediu para fazer, mas estava ali e ia cumprir. A capela ficava nos fundos da propriedade, escondida entre árvores antigas. Era pequena, antiga, cheia de vitrais coloridos que jogavam luzes no chão de pedra. Havia apenas algumas cadeiras, poucas pessoas. Helena entrou sozinha, sem pai para levá-la ao altar, sem música, sem flores no caminho. Arthur já estava lá, ao lado de um padre de aparência séria. Ele usava um terno cinza escuro, impecável como sempre. Quando olhou para Helena, algo passou pelo rosto dele. Foi rápido. Talvez surpresa, talvez admiração. Mas logo o rosto voltou a ser aquela máscara fria. Ao lado dele estava um homem alto, de óculos, que Helena reconheceu. Renato Azevedo, o advogado. Ele deu um sorriso discreto para ela, como quem pede desculpas sem palavras. E do outro lado, observando tudo com um olhar afiado como navalha, estava uma mulher. Loira, alta, vestida com uma elegância agressiva. Os olhos dela perfuraram Helena da cabeça aos pés, julgando cada centímetro. Viviane Montebello. Helena soube na hora. Aquela mulher era perigo. A cerimônia começou.
O padre falou as palavras de sempre, aquelas que Helena já tinha ouvido em outros casamentos, mas que agora pareciam pesadas, quase cruéis. Arthur Montebello aceita Helena Duarte como sua esposa? Aceito, ele disse, a voz firme, mas sem alma. Helena Duarte aceita Arthur Montebello como seu esposo? Helena respirou fundo. Pensou na tia, pensou nas crianças, pensou em São Clemente. Aceito. As alianças foram trocadas, simples, de ouro branco, frias ao toque. Eu os declaro marido e mulher. Não houve beijo, não houve aplausos, apenas silêncio. Arthur se virou para Helena, estendeu o braço com uma educação mecânica e a conduziu para fora da capela. As 24 horas tinham começado. De volta à mansão, Helena foi levada até seus aposentos. Arthur a acompanhou, mas manteve distância, como se ela fosse uma estranha. E era. Eles eram estranhos que tinham acabado de assinar um contrato de casamento. Seus quartos ficam aqui, ele disse, apontando para uma porta enorme de madeira entalhada. Os meus ficam na outra ala. Não vou incomodá-la. Amanhã, quando tudo terminar, você será livre para ir. Helena queria dizer algo. Qualquer coisa. Mas as palavras não saíam. Arthur já estava se virando para sair quando ela finalmente conseguiu falar. Por que seu pai fez isso? Por que colocar essa condição no testamento? Arthur parou. Ficou de costas para ela por um longo momento. Porque ele acreditava que eu estava morto por dentro. E achava que um casamento ia me curar. A voz dele estava carregada de amargura. Ele estava errado, Arthur continuou. Não há cura para quem já desistiu. E saiu, deixando Helena sozinha naquele quarto enorme, cercada de luxo, mas sentindo um vazio que doía na alma. A tarde passou devagar. Helena tentou descansar, mas não conseguia. Decidiu explorar. Caminhou pelos corredores da mansão, observando os quadros antigos nas paredes, as esculturas, os móveis que pareciam de museu. Tudo ali gritava tradição, dinheiro, poder, mas também gritava solidão. Ela encontrou uma biblioteca enorme, paredes cobertas de livros do chão ao teto, o cheiro de papel antigo, de histórias guardadas. Helena sentiu o coração apertar. Aquilo sim parecia um pedaço de casa. Ela correu os dedos pelas lombadas dos livros, lendo os títulos. Clássicos, romances, poesias, até que encontrou um que a fez parar. 100 anos de solidão, de Gabriel Garcia Marques. Ela puxou o livro da prateleira e abriu. Na primeira página havia uma dedicatória escrita à mão, com tinta azul desbotada. Para meu filho Arthur, que você nunca esqueça que solidão é uma escolha, não um destino. Com amor, seu pai. Helena sentiu um aperto no peito. Aquele homem frio, distante, tinha um pai que o amava. Um pai que tentou salvá-lo até o último suspiro. Esse era o livro favorito dele. Helena levou um susto. Virou-se e viu Arthur parado na porta da biblioteca, observando-a. Desculpa, eu não devia ter mexido, ela disse, tentando colocar o livro de volta. Não precisa pedir desculpa. Essa biblioteca é sua também, pelo menos por 24 horas. Ele entrou, as mãos nos bolsos, e ficou olhando para as prateleiras como quem olha para fantasmas. Meu pai passava horas aqui, lia para mim quando eu era criança. Dizia que os livros eram a única coisa que não mentia. Helena segurou o livro contra o peito. Ele parecia ser um homem sábio. Era. E morreu sozinho, tentando proteger um império que eu nem ligo. A voz de Arthur estava diferente, mais baixa, mais humana. Como ele morreu? Helena perguntou com delicadeza. Arthur desviou o olhar. Acidente. Caiu da escada aqui na mansão. Sozinho de madrugada. Quando o encontraram, já era tarde. Ele pausou, a mandíbula tensa. Eu não estava aqui. Estava viajando a negócios. Sempre a negócios. E ele morreu sozinho. Helena sentiu uma onda de compaixão. Deu um passo em direção a ele. Você não pode se culpar por isso. Posso. E me culpo.
Arthur disse, finalmente olhando nos olhos dela. Porque eu sabia que ele estava mal. Sabia que ele queria minha presença. Mas eu escolhi o dinheiro. Escolhi a empresa e perdi a única pessoa que realmente se importava comigo. O silêncio que caiu entre eles era pesado, mas de uma forma diferente. Não era constrangimento, era entendimento. Eu também perdi meus pais, Helena disse baixinho, quando eu tinha 10 anos. E passei anos me culpando por não ter dito que os amava naquela manhã antes de eles saírem de carro. Arthur a observou com atenção. E como você parou de se culpar? Eu não parei, mas aprendi a viver com isso. Aprendi que culpa não traz ninguém de volta. Só rouba nosso presente. Arthur ficou em silêncio, processando. Então ele deu um passo na direção dela. Você é estranha, sabia? Helena quase sorriu. Estranha como? Estranha porque você é real. Você não finge, não usa máscara. Isso é ruim? É perigoso, ele disse, a voz mais baixa. Os olhos deles se encontraram. E pela primeira vez, Helena viu algo diferente naquele homem. Uma rachadura na armadura. Um lampejo de algo vivo. Mas então ele recuou, quebrando o momento. O jantar é às 8. A família estará presente. Vista algo adequado. E saiu, deixando Helena sozinha de novo, mas desta vez com o coração batendo mais rápido. O jantar foi uma tortura. A mesa era imensa, coberta com uma toalha branca e pratos de porcelana que pareciam custar mais que o salário de Helena em um ano. Talheres de prata, taças de cristal, tudo perfeito, tudo gelado. Sentada à cabeceira estava uma mulher de uns 60 anos. Cabelos grisalhos presos em um coque elegante, postura ereta, olhar de quem estava acostumada a mandar. Dona Carmen Montebello, mãe de Arthur. Ao lado dela, Viviane, a prima, a loira de olhar venenoso. E Renato, o advogado que parecia desconfortável, mas tentava manter a compostura. Arthur sentou-se em silêncio. Helena foi colocada ao lado dele. Dona Carmen olhou para Helena como quem avalia um objeto em um leilão. Então você é a noiva, ela disse, a palavra saindo com dificuldade. Sim, senhora. Helena respondeu, a voz firme apesar do nervosismo. De onde você é mesmo, querida? Viviane perguntou, o tom falso como açúcar derretido. São Clemente das Águas. Interior de Minas. Ah, interior. Viviane sorriu, mas era um sorriso cruel. Que pitoresco. Dona Carmen tomou um gole de vinho. E me diga, Helena, o que exatamente sua família faz? Minha tia é professora aposentada. E eu também sou professora. Professora. Viviane repetiu como se a palavra fosse uma piada. Que nobrei. Arthur cerrou o punho sobre a mesa, mas não disse nada. O jantar seguiu em silêncio constrangedor. Cada garfada parecia ecoar. Cada olhar era uma flecha. Até que Viviane resolveu atacar de novo. Arthur, querido, você realmente acha que isso vai funcionar? Quer dizer, casar com uma completa desconhecida só para cumprir um testamento ridículo? O testamento não é ridículo. Renato interferiu. Era a vontade do conde. A vontade de um homem que estava claramente senil, Viviane rebateu. Arthur bateu o talher no prato. O barulho cortou o ar. Cuidado, Viviane. Ou o quê? Ela desafiou. Você vai me expulsar da família também? Como fez com todo mundo que ousa discordar de você. Dona Carmen levantou a mão, pedindo silêncio. Chega. Isso é falta de educação. Ela olhou para Helena. Minha filha, eu não sei quais são suas intenções, mas espero que você entenda que esta família tem uma reputação a zelar e que casamentos temporários não são exatamente o que esperávamos para o herdeiro dos Montebello. Helena sentiu a raiva subir, mas se controlou. Eu entendo, senhora, e prometo que em 24 horas eu estarei longe daqui, e vocês podem fingir que eu nunca existi. O silêncio que caiu foi absoluto. Arthur olhou para Helena, e pela primeira vez ele sorriu.
Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas estava ali. Ela tem razão, ele disse. Em 24 horas isso acaba. Então, por que não aproveitamos o jantar em paz? Viviane bufou e se levantou da mesa, saindo em uma explosão de raiva mal disfarçada. Dona Carmen suspirou, cansada. Me desculpe, Helena. Minha sobrinha pode ser intensa. Não precisa pedir desculpas, senhora. Helena respondeu. O restante do jantar foi menos tenso. Mas quando acabou, Helena voltou para seus aposentos exausta. Deitou na cama, ainda de vestido, e deixou as lágrimas caírem. Ela não sabia se ia conseguir aguentar até o fim daquelas 24 horas. Mas então, tarde da noite, bateram na porta. Era Arthur. Eu só vim pedir desculpas pelo comportamento da minha família. Helena limpou o rosto rapidamente. Não precisa. Preciso sim, ele disse. Você está aqui fazendo um favor e não merecia ser tratada assim. Ele ficou ali parado na porta e pela primeira vez parecia perdido. Posso te fazer uma pergunta? Helena perguntou. Pode. Você realmente não acredita em amor? Arthur respirou fundo. Eu acreditei. Uma vez. E me destruiu. E antes que Helena pudesse perguntar mais, ele se virou e foi embora. Mas aquela noite, deitada no escuro, Helena percebeu algo. Arthur Montebello não era um homem frio, era um homem quebrado. E talvez, só talvez, 24 horas não fossem suficientes para salvar só uma fundação. Talvez fossem suficientes para salvar uma alma. A manhã chegou rápido demais. Helena acordou com o sol entrando pela janela, iluminando aquele quarto enorme que ainda parecia pertencer a outra vida. Ela olhou para o relógio na mesinha de cabeceira. 7 da manhã. O casamento tinha sido ontem às 4 da tarde. Isso significava que faltavam apenas 9 horas para tudo acabar. 9 horas para cumprir o contrato. 9 horas para salvar a fundação. 9 horas para voltar a ser quem ela era antes. Mas por que, então, seu coração estava tão pesado? Helena levantou, tomou banho e vestiu uma roupa simples que tinha trazido na mala. Nada daqueles vestidos caros que tinham sido deixados no armário para ela. Queria se sentir ela mesma. Nem que fosse só por algumas horas. Quando desceu para o café da manhã, encontrou Arthur já sentado à mesa lendo o jornal, uma xícara de café fumegante na mão. Ele estava de camisa branca, sem gravata, o cabelo um pouco bagunçado. Parecia mais humano assim, menos distante. Bom dia, ela disse, a voz ainda rouca de sono. Ele levantou os olhos do jornal e por um segundo apenas a observou. Havia algo diferente no olhar dele, algo mais suave. Bom dia, ele respondeu. Dormiu bem? Mais ou menos, Helena admitiu, sentando-se em frente a ele. Uma empregada trouxe café, pães, frutas. Helena agradeceu baixinho, mas a moça mal olhou para ela. Devia achar aquilo tudo muito estranho. E era mesmo. Arthur dobrou o jornal e o colocou de lado. Eu estava pensando. Ele começou. E Helena percebeu que ele estava nervoso. Se você quiser, eu posso te levar para conhecer a fundação hoje, em São Clemente. Afinal, você está fazendo tudo isso por causa dela. Seria justo você ver para onde o dinheiro vai. Helena sentiu o coração dar um pulo. Ele queria passar o dia com ela, queria conhecer a cidade dela. Sério? Sério, ele confirmou. Além do mais, eu nunca fui lá. Meu pai sempre cuidava disso pessoalmente. Eu só assinava os cheques. Talvez esteja na hora de eu ver o que realmente importa. Helena sentiu os olhos marejarem, mas segurou as lágrimas. Eu adoraria. 1 hora depois, eles estavam no carro. Não era aquele carro escuro e formal que tinha buscado Helena. Era um carro menor, mais discreto. Arthur estava dirigindo pessoalmente, sem motorista, sem seguranças. Só eles dois. A estrada serpenteava pelas montanhas e Helena ia mostrando os lugares para ele.
A curva onde tinha acontecido o acidente dos pais dela. A capela onde ela fazia catequese quando criança. O mirante de onde se via a cidade inteira. Arthur ouvia em silêncio, mas Helena percebia que ele estava realmente prestando atenção. Não era aquela escuta educada e vazia. Era genuína. Você ama esse lugar, não é? Ele perguntou, os olhos fixos na estrada. Amo, Helena respondeu sem hesitar. É simples, é pequeno, mas é meu. Arthur sorriu de canto, um sorriso triste. Eu não tenho um lugar assim. Nasci na mansão, cresci na mansão e provavelmente vou morrer na mansão, mas nunca foi meu. Sempre foi uma prisão. Helena olhou para ele e pela primeira vez viu o homem por baixo da armadura. Prisões podem ser abertas, Arthur. Basta você escolher sair. Ele não respondeu. Mas Helena viu os dedos dele apertarem o volante com mais força. Quando chegaram em São Clemente das Águas, a cidade estava em plena atividade. Feira na praça, gente conversando nas calçadas, crianças correndo, cachorros vadios dormindo ao sol. Era vida. Era real. Arthur estacionou em frente à fundação. Um prédio antigo, mas bem cuidado. Pintado de branco, com um jardim na frente e uma placa na porta. Fundação Conde Montebello, Educação, Saúde e Esperança. Helena desceu do carro e respirou fundo. Estava em casa. Vem, ela disse estendendo a mão para Arthur. Ele hesitou por um segundo, então pegou a mão dela e entraram juntos. O lugar estava cheio. Crianças correndo pelos corredores, professoras organizando atividades, idosos sentados em cadeiras de rodas tomando sol no pátio interno. Todos conheciam Helena. E todos a cumprimentaram com sorrisos, abraços, afeto genuíno. Professora Helena, você voltou! Gritou uma menininha de tranças correndo para abraçá-la. Helena se ajoelhou e abriu os braços. Voltei sim, Maria Clara. Como você está? Bem, a tia disse que a senhora ia casar. É verdade? Helena olhou para Arthur, que estava ali parado, observando tudo com uma expressão que ela não conseguia decifrar. É verdade, Helena disse, a voz embargada. Eu casei. A menina olhou para Arthur com curiosidade. Ele é seu marido? É. A menina estendeu a mão para Arthur séria. Muito prazer. Eu sou Maria Clara. A professora Helena me ensinou a ler. Arthur se ajoelhou também, ficando na altura da menina, e apertou a mãozinha dela com delicadeza. Muito prazer, Maria Clara. Eu sou Arthur, e tenho certeza de que a professora Helena é a melhor professora do mundo. A menina sorriu, satisfeita, e saiu correndo. Arthur levantou, e Helena viu que os olhos dele estavam brilhando. Ela é incrível. Ele disse, a voz rouca. Todas elas são. Helena respondeu. Todas essas crianças têm histórias, famílias pobres, pais desempregados, mas elas têm educação, têm livros, têm futuro, por causa da fundação, por causa do seu pai. Arthur olhou ao redor, e Helena viu quando a ficha caiu, quando ele finalmente entendeu. O dinheiro não era só dinheiro, era vida, era chance. Era amor traduzido em ação. Eles passaram horas ali. Helena mostrou as salas de aula, a biblioteca, o refeitório onde as crianças recebiam refeições gratuitas, o ambulatório médico onde idosos faziam consultas sem pagar nada. Arthur conversou com professores, com enfermeiros, com os próprios idosos. E a cada conversa ele ficava mais quieto, mais pensativo. Até que no fim da tarde, eles se sentaram em um banco debaixo de uma árvore no pátio. As crianças brincavam ao longe, rindo, gritando, vivendo. Meu pai construiu isso tudo, Arthur disse olhando para o horizonte. E eu nunca vi, eu nunca entendi. Helena ficou em silêncio, deixando ele processar. Ele me mandava relatórios, números, planilhas, e eu assinava, liberava o dinheiro, mas nunca vim ver, nunca quis saber das pessoas, só dos resultados. Ele virou para Helena e havia dor naquele olhar.
Eu sou um idiota, não sou? Helena balançou a cabeça. Você não é idiota. Você só estava perdido. Arthur deu um riso amargo. Perdido é um jeito educado de dizer. Helena segurou a mão dele. Foi um gesto espontâneo, sem pensar. E Arthur olhou para as mãos deles, entrelaçadas, como se estivesse vendo um milagre. Seu pai sabia o que estava fazendo, Arthur. Ele te colocou nesse casamento não para te punir, mas para te acordar. Arthur apertou a mão dela. E você acha que funcionou? Helena sorriu. Ainda faltam algumas horas. Vamos ver. Eles voltaram para Petrópolis no fim da tarde. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. A estrada estava vazia e o silêncio dentro do carro era confortável. Não era mais aquele silêncio pesado de estranhos. Era o silêncio de duas pessoas que estavam começando a se conhecer de verdade. Quando chegaram na mansão, Arthur estacionou, mas não saiu do carro imediatamente. Ficou ali, mãos no volante, olhando para a frente. Obrigado, ele disse baixinho. Por quê? Por me mostrar o que realmente importa. Por me lembrar que ainda há coisas boas no mundo. Helena sentiu o coração apertar. Sempre houve, Arthur. Você só não estava olhando. Ele virou para ela e a distância entre eles parecia ter diminuído. Os olhos dele desceram para os lábios dela e Helena sentiu o ar faltar. Ele ia beijá-la. Ela sabia, sentia. Mas então ele recuou, abrindo a porta do carro de repente. Temos um jantar, só nós dois, sem a família. Eu pedi para prepararem algo especial. E saiu, deixando Helena ali, o coração batendo descompassado, a confusão tomando conta dela. O jantar foi servido em uma sala menor, mais íntima. Não era aquela mesa enorme e gelada. Era uma mesa para dois, com velas, flores simples, música baixa ao fundo. Arthur a esperava em pé, de terno, mas sem gravata, um copo de vinho na mão. Quando Helena entrou, ele sorriu, um sorriso verdadeiro. Você está linda, ele disse. Helena estava usando um vestido simples, azul marinho, nada extravagante. Mas a forma como ele olhou para ela a fez sentir a mulher mais bonita do mundo. Eles se sentaram. A comida era deliciosa, mas nenhum dos dois comeu muito. Estavam ocupados demais conversando. Arthur falou da infância solitária, dos pais que sempre estavam ocupados, da pressão de ser o herdeiro, da primeira namorada que o traiu por dinheiro e que quebrou o coração dele de uma forma que ele nunca mais conseguiu consertar. Helena falou dos pais que perdeu, da tia que foi mãe e pai ao mesmo tempo, dos alunos que eram sua família, dos sonhos que teve e dos que desistiu. E em algum momento, entre uma história e outra, entre um gole de vinho e outro, eles se pegaram rindo, rindo de verdade, como se fossem velhos amigos, como se fossem mais do que isso. Posso te fazer uma pergunta? Arthur disse, o tom mais sério. Pode. Você já foi apaixonada? De verdade? Helena pensou antes de responder. Uma vez. Achei que era amor, mas era só solidão procurando companhia. Arthur assentiu, entendendo. E você? Ela perguntou. Uma vez também, e foi a pior decisão que já tomei. Ela não me amava. Amava o sobrenome, o dinheiro. Quando descobri, jurei que nunca mais ia deixar alguém entrar. Ele pausou, olhando fundo nos olhos dela. Até hoje. O coração de Helena parou. O que você está dizendo, Arthur? Ele levantou, caminhou até ela e segurou o rosto dela com as duas mãos. Com delicadeza, com medo, com desejo. Estou dizendo que essas 24 horas foram as melhores da minha vida e que eu não quero que acabem. E então ele a beijou. Foi um beijo lento, cuidadoso, cheio de tudo que eles não tinham dito em palavras. Helena fechou os olhos e se entregou, sentindo o mundo desaparecer ao redor. Mas então, de repente, Arthur se afastou, como se tivesse levado um choque. Não, não posso fazer isso, ele disse, passando as mãos pelo cabelo desesperado. Por quê? Helena perguntou, a voz tremendo. Porque você vai embora amanhã?
porque isso é só um contrato, porque eu não posso me apaixonar por você e depois te deixar ir. As palavras dele ecoaram na sala. Helena levantou, os olhos cheios de lágrimas. Quem disse que você precisa me deixar ir? Arthur olhou para ela dilacerado. O contrato diz. E se eu rasgar o contrato? Helena, e se eu não quiser ir embora, Arthur? E se eu também estiver sentindo algo? Ele balançou a cabeça, recuando. Você não sabe o que está dizendo. Você mal me conhece. Isso é só o momento, a emoção. Amanhã você vai acordar e ver que foi loucura. Helena deu um passo na direção dele. Ou amanhã eu vou acordar e ver que foi a melhor escolha que já fiz. Arthur parecia à beira de um colapso emocional. Ele a queria. Ela sabia disso, mas ele estava com medo. Eu não posso te prender aqui, Helena. Você merece mais do que uma vida em uma mansão vazia, ao lado de um homem quebrado. E se eu quiser ficar? E se eu quiser te ajudar a consertar as peças? Os olhos dele brilharam, mas então ele deu as costas para ela. Vai dormir, Helena. Amanhã tudo isso vai fazer sentido. E saiu, deixando-a sozinha, com o coração aos pedaços e um beijo inacabado nos lábios. Helena voltou para o quarto, mas não conseguiu dormir. Ficou sentada na janela, olhando para a noite, para as estrelas, para o vazio. Faltavam poucas horas, e ela não sabia mais o que queria. Até que, de madrugada, ouviu um barulho, vozes alteradas, vindo do andar de baixo. Ela saiu do quarto e desceu as escadas, devagar, tentando entender o que estava acontecendo. E então, viu Arthur e Viviane discutindo no hall. Você não vai conseguir, Arthur! Viviane gritava, o rosto vermelho de raiva. Esse testamento é uma farsa. Meu advogado já está entrando com uma ação. O testamento é legítimo, Viviane, e você sabe disso. Legítimo? Seu pai estava senil, estava sendo manipulado. Cuidado com o que você diz. Viviane deu um passo ameaçador na direção dele. Ou o quê? Você vai me expulsar? Você precisa de mim, Arthur. Eu sou a única família que você tem. Eu não preciso de você. Nunca precisei. Viviane riu. Um riso amargo, cheio de veneno. E ela? Aquela interiorana? Você acha que ela te ama? Ela está aqui pelo dinheiro, seu idiota. Pelo dinheiro e pela fundação. Arthur cerrou os punhos. Sai daqui, Viviane. Agora! Mas Viviane não saiu. Ela se aproximou mais, a voz baixa, perigosa. Seu pai não morreu num acidente, Arthur. Alguém o matou. E se você continuar cavando, vai descobrir coisas que vão destruir essa família. Helena sentiu o sangue gelar. Arthur agarrou o braço de Viviane. O que você está dizendo? Viviane se soltou, o sorriso cruel de volta. Estou dizendo que você está brincando com fogo. E que, se não tomar cuidado, a próxima vítima vai ser aquela professorzinha que você trouxe para cá. E saiu, deixando Arthur parado ali, pálido, tremendo. Helena desceu o resto da escada e Arthur virou, assustado. Você ouviu? Ouvi. Ele passou as mãos pelo rosto, exausto. Eu não queria que você soubesse disso. O que ela quis dizer, Arthur? Seu pai foi assassinado? Arthur olhou para ela. E pela primeira vez, Helena viu medo nos olhos dele. Eu não sei, mas vou descobrir. E foi nesse momento que Helena entendeu. Aquilo não era só um casamento de 24 horas, era uma guerra. E ela tinha acabado de se tornar um alvo. Você está gostando até aqui? Conta pra gente nos comentários e não esquece de deixar o like para ajudar o canal a crescer e trazer mais histórias como essa. O amanhecer chegou, mas Helena não tinha dormido. Ficou acordada a noite inteira, pensando nas palavras venenosas de Viviane. Seu pai não morreu num acidente. As frases ecoavam na cabeça dela como um sino funeral. Assassinato, conspiração, perigo. Ela tinha vindo para cá achando que ia apenas assinar papéis, cumprir uma formalidade, salvar a fundação e voltar para casa. Mas agora estava no meio de algo muito maior, algo perigoso e o pior, ela se importava.
Se importava com Arthur, se importava com a verdade, se importava demais. Quando desceu para o café da manhã, Arthur já estava lá, mas não estava sozinho. Renato, o advogado, estava sentado ao lado dele, pilhas de documentos espalhados sobre a mesa. "Bom dia", Helena disse, a voz cansada. Os dois homens levantaram os olhos. Arthur se levantou imediatamente. "Helena, você está bem? Dormiu?" "Não muito", ela admitiu. Renato ajeitou os óculos, desconfortável. "Senhora Montebello, eu preciso me desculpar. Eu deveria ter sido mais claro sobre os riscos antes de trazê-la para cá." Helena sentou-se, aceitando a xícara de café que uma empregada lhe ofereceu. "Que riscos exatamente?" Arthur e Renato trocaram olhares. Foi Arthur quem falou. "Meu pai estava investigando desvios de dinheiro na construtora, milhões de reais que sumiram ao longo dos anos. Ele suspeitava que alguém da família estava envolvido." Helena sentiu um frio na espinha. "Viviane, provavelmente", Renato confirmou. "Mas não temos provas concretas ainda, só pistas e coincidências demais." Arthur passou a mão pelo cabelo, exausto. "Na noite em que meu pai morreu, ele tinha marcado uma reunião comigo. Disse que tinha algo importante para revelar. Mas eu estava viajando, desmarcei, e quando voltei, ele estava morto." A voz dele quebrou no final. Helena estendeu a mão e tocou o braço dele. Um gesto simples, mas que disse tudo. "Não foi culpa sua, Arthur. Foi sim. Se eu tivesse vindo, se eu tivesse escutado." "Você não sabia", Helena disse firme. "E agora você sabe. Agora você pode fazer algo a respeito." Renato pigarreou, desconfortável com a intimidade entre os dois. "O problema é que, se Viviane realmente está envolvida, ela não vai parar por aqui. Ela vai tentar invalidar o testamento, desacreditar o casamento de vocês, e se for preciso... Bem, ela pode ser perigosa." Helena engoliu seco. "Ela me ameaçou ontem à noite. Disse que a próxima vítima seria eu." Arthur ficou branco. "Como assim? Quando?" "Você estava de costas." Ela falou baixo, mas eu ouvi. Arthur se levantou bruscamente, a cadeira raspando no chão. "Ela ameaçou você? Na minha casa?" Renato também se levantou, tentando acalmar. "Arthur, calma. Precisamos ser estratégicos. Se formos acusá-la sem provas, ela vai negar tudo e ainda vai usar isso contra nós." "Eu não me importo. Ela não vai ameaçar Helena." A intensidade na voz dele fez o coração de Helena disparar. Ele estava protegendo ela, genuinamente protegendo. Renato suspirou. "Eu entendo. Mas a melhor forma de proteger Helena é descobrir a verdade. E para isso, precisamos de tempo. E de cooperação." Ele olhou para Helena. "O contrato de 24 horas termina hoje à tarde. 4 horas da tarde, para ser exato. Se vocês se separarem agora, Viviane vai usar isso como prova de que o casamento foi uma farsa. E aí ela pode conseguir anular o testamento." Helena olhou para Arthur. "E se a gente não se separar?" Renato piscou, surpreso. "Como assim? E se a gente continuar casado? Pelo menos até descobrirmos a verdade?" Arthur olhou para ela como se estivesse vendo um fantasma. "Você não pode fazer isso, Helena. Não pode arriscar sua vida por causa de uma investigação." "Não é só pela investigação", Helena disse, os olhos fixos nos dele. "É pela fundação, pelas crianças, pela memória do seu pai e... por você." O silêncio que caiu foi pesado. Renato olhou de um para o outro e discretamente juntou os papéis. "Eu vou deixar vocês conversarem. Com licença." E saiu, fechando a porta atrás de si. Arthur caminhou até Helena, ajoelhou-se na frente dela, segurando as mãos dela entre as dele. "Helena, olha para mim. Você não me deve nada. Você já fez mais do que qualquer pessoa faria. Você salvou a fundação, salvou a cidade. Você pode ir embora agora, com a cabeça erguida, com o dinheiro que te prometi e viver sua vida. Você não precisa ficar aqui e se arriscar."
Helena sentiu as lágrimas queimarem, mas não deixou cair. E se eu quiser ficar? E se eu não estiver fazendo isso só pela fundação? Arthur fechou os olhos como se as palavras dela doessem. Não faz isso comigo, Helena. Não me dá esperança se você vai embora. Então me dá um motivo para ficar. Ele abriu os olhos, e o que Helena viu ali a fez perder o fôlego. Era amor, puro, cru, desesperado. Eu não sei como amar, Helena. Eu não sei como ser o que você merece, mas eu sei que, desde que você chegou aqui, eu voltei a respirar, voltei a sentir, e a ideia de te perder me mata. Helena segurou o rosto dele. Então não me perde. E o beijou. Um beijo lento, profundo, cheio de promessas. Arthur a puxou para perto, como se tivesse medo que ela desaparecesse. E por um momento o mundo lá fora deixou de existir. Só existia eles dois. Quando se separaram, Arthur encostou a testa na dela. Fica, por favor, mesmo que seja só por mais um tempo. Fica até a gente descobrir a verdade. Helena sorriu, as lágrimas finalmente caindo. Eu fico. Obrigado por continuar aqui com a gente e pode ter certeza, o melhor ainda está por vir. As horas seguintes foram uma mistura de investigação e tensão. Arthur e Renato revisaram cada documento, cada transação, cada movimento suspeito na construtora. Helena ajudou como podia, organizando papéis, fazendo anotações, sendo a âncora emocional que Arthur precisava. Dona Carmen apareceu no meio da tarde, surpresa ao ver Helena ainda ali. Pensei que você já teria ido embora. Ela disse o tom neutro. Mudança de planos, Arthur respondeu, sem tirar os olhos dos documentos. Carmen olhou de um para o outro e algo mudou na expressão dela. Era curiosidade ou seria esperança? Vocês estão investigando a morte do conde, não estão? Arthur levantou os olhos, tenso. Como você sabe? Porque eu não sou cega, Arthur. E porque eu também tenho minhas suspeitas. Ela puxou uma cadeira e sentou-se. Seu pai me procurou dias antes de morrer. Disse que tinha descoberto algo terrível, que alguém da família estava roubando dele há anos e que, quando ele confrontasse essa pessoa, sua vida correria perigo. Helena sentiu o coração disparar. E por que a senhora nunca contou isso? Carmen olhou para as próprias mãos. Porque eu tive medo. Medo de que, se eu falasse, eu também me tornasse um alvo. E medo de que, se fosse verdade, eu teria que admitir que falhei como mãe, que criei uma família cheia de cobras. Arthur se levantou e caminhou até a mãe. Pela primeira vez em muito tempo, ele a abraçou. Você não falhou, mãe. Você só tentou sobreviver. Carmen apertou o filho, os olhos marejados. Mas agora eu quero ajudar. Eu quero justiça para seu pai. Renato limpou a garganta. Dona Carmen, a senhora se lembra de algum detalhe? Algo que seu marido tenha dito? Qualquer pista? Carmen pensou por um momento. Ele mencionou um nome, Azevedo. Disse que Azevedo sabia de tudo. Renato congelou. Azevedo? Sim. Por quê? Você conhece? Renato ficou pálido. Azevedo era meu pai. O silêncio que caiu foi absoluto. Arthur olhou para o advogado incrédulo. Seu pai? O que ele tem a ver com isso? Renato tirou os óculos, esfregou o rosto, respirou fundo. Meu pai era contador da construtora. Trabalhou para o conde por 30 anos. E ele morreu há 6 meses. Infarto, disseram. Mas eu nunca acreditei nisso. Ele era saudável, ativo. E na semana antes de morrer ele estava estranho, nervoso, com medo. Helena sentiu o estômago embrulhar. Você acha que mataram ele também? Eu não sei. Renato admitiu, a voz trêmula. Mas agora faz sentido. Se ele descobriu o desvio, se ele ameaçou contar, ele se tornou um problema. Arthur cerrou os punhos. Viviane, ela está por trás disso. Eu sei que está. Provavelmente, Renato concordou. Mas ela não agiu sozinha. Desviar milhões sem ser notado, forjar documentos, matar 2 pessoas. Ela precisou de ajuda.
de alguém com acesso, com poder. Carmen fechou os olhos. Há um homem, sócio antigo da construtora. Saiu há alguns anos, mas ainda tinha contatos. Vicente Amaral. Seu pai nunca confiou nele. Arthur bateu na mesa. Vicente, ele tentou comprar minha parte da empresa depois da morte do meu pai. Ofereceu uma fortuna. Eu recusei. Renato anotou tudo. Precisamos de provas, documentos, gravações, qualquer coisa que ligue Viviane e Vicente aos desvios e às mortes. Helena olhou para Arthur. E como a gente consegue isso? Arthur sorriu, mas era um sorriso perigoso. Fingindo que não sabemos de nada. Viviane acha que me tem na mão dela. Acha que eu sou o herdeiro fraco, fácil de manipular. Vamos usar isso. Carmen se levantou. Vou ajudar, vou me aproximar de Viviane, ganhar a confiança dela. Se ela disser qualquer coisa, eu gravo. Arthur balançou a cabeça. Não, mãe, é perigoso. Eu não me importo. Eu preciso fazer isso por seu pai, por mim. Helena viu a determinação nos olhos da mulher e entendeu. Carmen estava cansada de ser a esposa perfeita, a matriarca silenciosa. Ela queria lutar. Então a gente faz isso juntos, Helena disse, como uma família. Arthur olhou para ela surpreso. Família? Helena sorriu. Eu ainda sou sua esposa, não sou? Pelo menos no papel. Então vamos agir como tal. E pela primeira vez em muito tempo, Arthur sorriu de verdade. Um sorriso cheio de esperança. À noite, eles jantaram juntos. Arthur, Helena, Carmen e Renato. Não foi um jantar tenso como antes. Foi caloroso, cheio de estratégias, de planos, de riscos, mas também de união. Quando todos se recolheram, Arthur acompanhou Helena até o quarto dela. Você tem certeza disso? Ele perguntou, segurando a mão dela. Tenho. E você? Ele puxou ela para perto, enterrou o rosto no cabelo dela. Eu nunca tive certeza de nada na vida, mas de você, eu tenho. Helena fechou os olhos, sentindo o coração tranquilizar. Então, a gente vai vencer isso. Juntos. Arthur a beijou na testa, demorado, carinhoso. Juntos. Mas naquela noite, nenhum dos dois sabia que Viviane estava observando. Da janela do quarto dela, ela via tudo. E o sorriso que se formou no rosto dela era puro veneno. Aproveitem enquanto podem, ela sussurrou para o nada. Porque a queda de vocês vai ser brutal. E em algum lugar da cidade, Vicente Amaral atendia uma ligação. Sim, Viviane, eu entendi. Pode deixar. Amanhã, a professorzinha vai ter um acidente. Um acidente muito convincente. E desligou, o sorriso cruel no rosto. A guerra tinha oficialmente começado, e Helena acabava de se tornar o alvo principal. A manhã seguinte amanheceu cinzenta. Nuvens pesadas cobriam o céu de Petrópolis, e um vento frio entrava pelas frestas das janelas da mansão. Helena acordou com um aperto no peito, como se algo ruim estivesse para acontecer. Ela se vestiu rápido e desceu para o café. Arthur já estava lá, conversando baixo com Renato. Quando a viu, ele abriu um sorriso, mas Helena percebeu que era forçado. Havia tensão no ar. Bom dia, ela disse, sentando-se ao lado dele. Bom dia, amor. Arthur respondeu, e a palavra amor saiu tão natural que fez o coração dela pular. Renato ajeitou os óculos, olhando para os dois com seriedade. Temos novidades, e não são boas. Helena sentiu o sangue gelar. O que aconteceu? Recebi uma ligação do banco. Alguém tentou acessar as contas da fundação durante a madrugada. Tentou transferir quase 2 milhões de reais para uma conta no exterior. Arthur cerrou os punhos. Viviane, provavelmente. Mas o sistema bloqueou a transação porque precisava de dupla autenticação. A sua e a do presidente da fundação, que ainda sou eu por enquanto. Helena soltou o ar que estava prendendo. Então o dinheiro está seguro? Por enquanto, Renato disse. Mas isso significa que ela está desesperada.
e pessoas desesperadas fazem coisas imprudentes. Naquele momento, Dona Carmen entrou na sala, o rosto pálido, as mãos tremendo. Arthur, precisamos conversar. Agora. Ele se levantou imediatamente. O que foi, mãe? Carmen olhou para Helena, hesitante. Ela pode ficar, Arthur disse firme. Ela faz parte disso. Carmen assentiu, respirou fundo e puxou um envelope do bolso da blusa. Eu encontrei isso, no quarto de Viviane. Ela saiu cedo e eu entrei lá. Eu sei que foi errado, mas eu precisava de provas. Ela colocou o envelope na mesa. Arthur o abriu com mãos trêmulas. Dentro havia documentos, contratos falsos, recibos de pagamentos e uma série de e-mails impressos. Renato pegou os papéis e começou a ler, os olhos arregalando a cada linha. Meu Deus, ele sussurrou. Isso aqui é a prova que precisávamos. Arthur arrancou os papéis da mão dele e começou a ler. Helena viu a cor sumir do rosto dele. Viu a mandíbula travar. Viu a raiva tomar conta. Ela desviou 5 milhões, ele disse, a voz trêmula de ódio. 5 milhões da fundação, do dinheiro que era para a escola, para o hospital, para as pessoas de São Clemente. Helena sentiu náusea. Como ela conseguiu? Ela falsificou assinaturas. Renato explicou, lendo outro documento. Usou a posição dela como diretora administrativa para criar empresas fantasmas e desviar o dinheiro. E aqui tem e-mails entre ela e Vicente Amaral. Eles planejaram tudo. Carmen segurou a borda da mesa, as pernas bambas. Tem mais, ela disse, a voz quebrando. Tem um e-mail sobre seu pai, Arthur. Arthur pegou o papel que a mãe estendia. E quando leu, Helena viu algo quebrar dentro dele. Eles mataram ele, Arthur disse, a voz saindo como um rosnado. Viviane e Vicente. Meu pai descobriu o esquema. Confrontou os dois. E eles o empurraram da escada. O silêncio que caiu foi devastador. Dona Carmen desabou em soluços. Renato passou as mãos pelo rosto, chocado. E Arthur ficou parado, os olhos fixos no papel, tremendo de raiva e dor. Helena se levantou e foi até ele. Abraçou-o por trás, encostou o rosto nas costas dele. A gente vai fazer justiça, ela sussurrou. Eu prometo. Arthur virou e a puxou para um abraço apertado, enterrando o rosto no ombro dela. Ela sentiu as lágrimas dele molharem a blusa e ficou ali, segurando aquele homem que estava se despedaçando. Renato se levantou, determinado. Eu vou levar isso para a polícia. Agora, temos provas suficientes para prender os dois. Não, Arthur disse, se soltando de Helena e limpando o rosto. Ainda não. Como assim não? Arthur, eles mataram seu pai. Eu sei. Arthur explodiu. Eu sei o que eles fizeram, mas se a gente entregar isso agora, eles vão ter tempo de fugir. Vicente tem contatos, dinheiro, poder. Ele vai sumir antes da polícia chegar. Então o que você quer fazer? Arthur olhou para Renato com uma determinação fria. Eu quero que eles confessem, na frente de testemunhas, na frente da família. Eu quero que todo mundo saiba o que eles fizeram antes de serem presos. Helena tocou o braço dele. Arthur, isso é perigoso. Se eles suspeitarem, não vão suspeitar, ele disse, porque nós vamos fazer como planejamos. Vamos fingir que não sabemos de nada. Vamos marcar um jantar de família hoje à noite. Vamos chamar Vicente e vamos fazer eles caírem na própria armadilha. Carmen se levantou, limpando as lágrimas. Eu ajudo. Eu vou fazer Viviane acreditar que estou do lado dela. Que estou contra você e Helena. Arthur balançou a cabeça. Mãe, não discuta comigo, Arthur. Ela disse, a voz firme pela primeira vez. Eu fui covarde tempo demais. Deixei meu marido morrer sem fazer nada. Não vou deixar isso acontecer de novo. Arthur olhou para a mãe e Helena viu o respeito crescer nos olhos dele. Está bem, mas toma cuidado. Por favor. Carmen assentiu.
Renato suspirou. Eu vou instalar microfones na sala de jantar e vou ter uma equipe da polícia de prontidão. Assim que tivermos a confissão gravada, eles entram. Arthur concordou. Então está decidido. Hoje à noite tudo acaba. As horas até o jantar foram as mais longas da vida de Helena. Ela tentou se manter ocupada, mas a tensão era sufocante. Arthur estava trancado no escritório com Renato, preparando tudo. Carmen estava no quarto, ensaiando o papel que ia ter que interpretar. E Helena? Helena estava sozinha na biblioteca, tentando não enlouquecer de medo. Foi quando a porta se abriu. E Viviane entrou. Helena se levantou imediatamente, o coração disparando. Viviane, a mulher sorriu, aquele sorriso falso, venenoso. Helena, que surpresa te encontrar ainda aqui. Pensei que o casamentinho de faz de conta já tivesse acabado. Helena respirou fundo, tentando se manter calma. Mudamos de ideia. Eu e Arthur decidimos continuar casados. Viviane deu uma risada. Sério? E você realmente acha que ele te ama? Você, uma professorzinha de cidade do interior? Helena ergueu o queixo. Sim, eu acho. Viviane caminhou até ela devagar como um predador cercando a presa. Deixa eu te contar uma coisa, querida. Arthur não sabe amar. Ele é frio, calculista, assim como o pai dele, assim como toda essa família. E você? Você é só uma peça no jogo dele. Helena sentiu a raiva subir. Você não conhece ele. Eu conheço melhor do que você, Viviane cuspiu. Eu cresci ao lado dele. Vi ele destruir pessoas sem piscar. Vi ele mandar embora funcionários que trabalharam anos aqui só porque não eram mais úteis. Ele vai fazer o mesmo com você. Assim que conseguir o que quer, vai te descartar. Helena deu um passo à frente, olhando nos olhos da mulher. Você está com medo, não está? Medo de perder o controle. Medo de que eu e Arthur descobrimos o que você fez. Viviane congelou. Por uma fração de segundo, o sorriso morreu. Do que você está falando? Você sabe exatamente do que eu estou falando, Viviane. A tensão entre elas era palpável. Viviane cerrou os punhos, o rosto contorcido de ódio. Cuidado, Helena. Acidentes acontecem, principalmente com quem fica onde não é chamada. E saiu, batendo a porta. Helena se apoiou na estante, as pernas bambas, o coração batendo descompassado. Ela tinha acabado de cutucar a onça com vara curta. E agora, mais do que nunca, sabia que estava em perigo real. À noite, a sala de jantar estava impecável. A mesa arrumada com louça fina, flores, velas. Parecia uma cena de filme. Mas por baixo da beleza havia microfones escondidos, câmeras disfarçadas, e do lado de fora, uma equipe da polícia aguardando o sinal. Os convidados foram chegando. Viviane, vestida de vermelho, confiante. Vicente Amaral, um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho, olhar frio. Carmen, interpretando o papel de matriarca neutra. Renato, fingindo ser apenas o advogado da família. E Arthur e Helena, sentados lado a lado, de mãos dadas por baixo da mesa. O jantar começou. Conversa fiada, educação forçada, todos fingindo que estava tudo bem, até que Arthur se levantou, a taça de vinho na mão. Eu gostaria de fazer um brinde, ele disse, a voz calma, mas firme. Todos olharam para ele. Quero brindar a família, a lealdade e a verdade. Viviane ergueu a taça, o sorriso falso no rosto. A verdade. Arthur olhou diretamente para ela. Principalmente a verdade sobre o que aconteceu com meu pai. O sorriso de Viviane vacilou. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que eu sei, Viviane. Eu sei de tudo. O silêncio que caiu foi mortal. Vicente se mexeu desconfortável na cadeira. Viviane forçou uma risada. Sabe de tudo? Sabe do que, Arthur? Você está delirando. Arthur colocou a taça na mesa e puxou um envelope. O mesmo envelope que Carmen tinha encontrado.
Eu sei que você e Vicente desviaram 5 milhões da fundação. Eu sei que criaram empresas fantasmas. E eu sei que quando meu pai descobriu, vocês o mataram. Viviane se levantou bruscamente, o rosto branco. Isso é mentira. Isso é uma armação. Vicente também se levantou tentando sair. Eu não preciso ouvir isso. Senta, Arthur ordenou, a voz como aço. Os dois, agora. Havia algo na voz dele, na postura dele, que fez os dois se sentarem de novo. Arthur começou a ler os e-mails, um por um. As conversas entre Viviane e Vicente, os planos, as transações e, finalmente, o e-mail fatal. O que discutia como resolver o problema do Conde antes que fosse tarde demais. Carmen começou a chorar. Renato estava pálido. Helena segurou a mão de Arthur, dando força. E Viviane explodiu. Ele ia destruir tudo! Ela gritou, as lágrimas de raiva escorrendo. Ia acabar com a empresa, com a família, tudo por causa de uma fundação ridícula que ajudava um bando de desconhecidos. Eram pessoas, Viviane. Arthur gritou de volta. Pessoas que dependiam dele, pessoas que você roubou. Vicente se levantou de novo, a voz ameaçadora. Você não tem como provar nada disso. Tenho sim, Arthur disse, apontando para as câmeras escondidas. Cada palavra que vocês disseram aqui foi gravada, e a polícia está do lado de fora, esperando. Viviane olhou ao redor desesperada e então viu as câmeras. Percebeu a armadilha e desmoronou. Eu não queria. Ela chorou. Eu não queria matar ele, mas ele não me deixou escolha. E ali, na frente de todos, ela confessou. Confessou que empurrou o conde da escada, que Vicente a ajudou a forjar o acidente, que os dois planejaram tudo. Arthur fez um sinal e, segundos depois, a polícia invadiu a sala. Viviane e Vicente foram presos ali mesmo, algemados, levados para fora. Ela gritava, chorava, implorava. Mas não havia mais volta. Quando finalmente o silêncio voltou, Arthur desabou na cadeira, exausto. Helena o abraçou e Carmen veio do outro lado, envolvendo os dois. Acabou. Carmen sussurrou. Finalmente acabou. Mas Arthur sabia que não. Ainda havia muito a reconstruir, muito a curar. E olhando para Helena, ele soube que, pelo menos, não estaria sozinho. Você está acompanhando essa reviravolta? Deixa um like se está gostando. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias emocionantes como essa. Os dias que se seguiram à prisão de Viviane e Vicente foram um turbilhão. Repórteres acampados nos portões da mansão, advogados indo e vindo, depoimentos intermináveis na delegacia. O escândalo tomou conta dos jornais. Herdeira dos Montebello acusada de assassinato e desvio de milhões. Helena acompanhou Arthur em cada passo, segurou a mão dele nas audiências, ficou ao lado dele quando os repórteres gritavam perguntas ofensivas. Foi o porto seguro que ele nunca teve. E Arthur, por sua vez, não deixou ela sair de perto, não por posse, mas por medo. Medo de perdê-la. Medo de que ela percebesse o peso daquela vida e decidisse que não valia a pena. Mas Helena não foi embora. Naquela manhã, uma semana depois das prisões, eles estavam sentados na varanda dos fundos da mansão, tomando café e olhando para o jardim. O sol finalmente tinha voltado a aparecer depois de dias de chuva. Você está quieta demais, Arthur disse, observando-a. Helena sorriu, mas era um sorriso cansado. Só estou pensando. Em quê? Ela hesitou antes de responder. Em tudo. Em como minha vida mudou completamente em 2 semanas. Em como eu vim para cá, achando que ia só assinar papéis e voltar para casa. E agora, eu nem sei mais onde é casa. Arthur colocou a xícara de lado e segurou a mão dela. Casa é onde você quiser que seja, Helena. Ela olhou para ele, os olhos brilhando. E se eu não souber onde quero estar? Arthur sentiu o peito apertar. Era isso. Ela estava pensando em ir embora. Você quer voltar para São Clemente?
Ele perguntou, tentando manter a voz firme. Helena respirou fundo. Não sei. Eu amo aquela cidade. Amo as crianças. Amo minha tia. Mas eu também... Ela parou, como se as palavras fossem grandes demais para sair. Você também o quê? Arthur insistiu, desesperado para ouvir. Helena virou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Eu também me apaixonei por você, de verdade. E isso me assusta, Arthur. Me assusta porque tudo aconteceu tão rápido. Me assusta porque você é desse mundo e eu sou de outro. Me assusta porque eu não sei se consigo ser a esposa que você precisa. Arthur sentiu algo quebrar e consertar ao mesmo tempo dentro dele. Ele puxou ela para perto, segurou o rosto dela entre as mãos. Helena, escuta. Eu não preciso de uma esposa perfeita. Eu não preciso de alguém da alta sociedade que saiba usar 1000 talheres diferentes ou que conheça todos os sobrenomes importantes. Eu preciso de você, exatamente como você é. As lágrimas dela caíram. Mas e se eu não for suficiente? E se sua família... Minha mãe te ama, Arthur interrompeu. Ela me disse ontem, disse que você me trouxe de volta à vida e que você é a melhor coisa que já aconteceu com essa família. Helena soluçou desacreditada. Ela disse isso mesmo? Disse. E ela está certa. Você é a melhor coisa que me aconteceu, Helena. E eu sei que tudo foi rápido, sei que foi maluco, mas eu não consigo imaginar minha vida sem você. Não consigo. Ele encostou a testa na dela. Fica comigo, não como parte de um contrato, não por obrigação, mas porque você quer, porque você me ama, como eu te amo. Helena fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem livremente. Eu te amo, ela sussurrou. Eu te amo tanto que dói. Arthur a beijou. Um beijo molhado de lágrimas, desesperado, cheio de promessas. E quando se separaram, ele segurou o rosto dela com tanta delicadeza que parecia que ela era feita de vidro. Então fica. A gente descobre o resto junto. Helena assentiu, sorrindo no meio das lágrimas. Eu fico. Obrigado por estar aqui com a gente até agora. E pode ter certeza, o melhor ainda está por vir. Mas a paz durou pouco. Naquela tarde, Renato apareceu com uma expressão preocupada. Temos um problema, ele disse, entrando no escritório onde Arthur e Helena estavam revisando documentos da fundação. Arthur se levantou imediatamente. O que foi? Vicente conseguiu um advogado muito bom, muito caro, e estão tentando alegar que a confissão dele foi obtida sob coação, que vocês armaram uma emboscada psicológica. Helena sentiu o estômago revirar. Mas ele confessou, na frente de todo mundo. Eu sei, Renato disse frustrado. Mas o advogado dele está argumentando que o ambiente era intimidador, que ele estava sob pressão emocional e que isso invalida a confissão. Arthur passou a mão pelo cabelo, nervoso. E Viviane? Viviane está cantando como um passarinho, Renato disse. Ela está jogando toda a culpa em Vicente. Diz que ele a manipulou, que ela era só uma fantoche, que tinha medo dele. Mentira! Arthur explodiu. Ela era a cabeça de tudo. Eu sei, mas ela é boa nisso. E o júri pode se compadecer dela. Mulher da família, alegando que foi vítima de um homem mais velho e poderoso. Helena se levantou. Então, o que a gente faz? Renato hesitou. Precisamos de mais provas. Algo que ligue ela diretamente ao assassinato. Algo que ela não possa negar. Arthur pensou por um momento. O escritório do meu pai, ele tinha um cofre secreto. Nunca conseguimos abrir. Mas ele guardava coisas importantes lá. Renato se animou. Você sabe a combinação? Não, mas minha mãe pode saber. Eles chamaram Dona Carmen, que desceu imediatamente. Quando Arthur explicou, ela ficou em silêncio por um momento. Eu sei onde fica o cofre, ela disse baixinho. E eu sei a combinação. Seu pai me contou antes de morrer. Disse que se algo acontecesse com ele, eu deveria abrir. Arthur franziu a testa.
E por que você nunca abriu? Carmen desviou o olhar, envergonhada. Porque eu tive medo. Medo do que ia encontrar lá dentro. Helena tocou o braço dela, gentil. Dona Carmen, não é tarde demais. A gente precisa saber o que está lá. A mulher mais velha assentiu. Respirou fundo e os levou até o escritório do falecido conde. Um cômodo grande, cheio de livros, mobília antiga, cheiro de charuto ainda impregnado no ar. Carmen foi até uma estante específica, moveu alguns livros e revelou um painel escondido. Digitou uma sequência de números. Um clique. E o cofre se abriu. Dentro havia documentos, pastas, pendrives e um envelope grande com o nome de Arthur, escrito na letra do pai. Arthur pegou o envelope com mãos trêmulas. Abriu devagar. Dentro havia uma carta. Ele começou a ler em silêncio, mas logo a voz dele quebrou. Helena tocou o ombro dele. Você quer que eu leia? Ele assentiu, entregando a carta. Helena leu em voz alta. Meu querido Arthur, se você está lendo isso, significa que eu não consegui te contar pessoalmente. Significa que eles me silenciaram antes que eu pudesse agir. Eu descobri que Viviane e Vicente estão roubando da fundação há anos. Tenho provas, documentos, gravações. Está tudo neste cofre. Eu os confrontei. E eles me ameaçaram. Disseram que se eu contasse para a polícia, iriam destruir a família. Iriam implicar você em crimes que nunca cometeu. Iam acabar com tudo que construímos. Mas eu não posso deixar isso continuar. Não posso deixar que roubem das crianças, dos idosos, das pessoas que dependem de nós. Arthur, você é meu filho, meu orgulho. E sei que nos últimos anos nos afastamos. Sei que você acha que eu só me importo com dinheiro e negócios. Mas você está errado. Eu sempre me importei com você. Sempre. O testamento que deixei, com a condição do casamento, não é para te punir. É para te salvar. Para te forçar a sair dessa prisão de solidão que você construiu. Para te lembrar que ainda há amor no mundo. Case-se, meu filho. Encontre alguém que te faça sentir vivo de novo. E quando encontrar, não deixe ir, porque amor verdadeiro é raro e precioso. Eu te amo e sempre vou te amar, seu pai. Quando Helena terminou de ler, havia lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Arthur estava chorando silenciosamente. Carmen soluçava. Até Renato tinha os olhos vermelhos. Arthur pegou a carta de volta, apertou contra o peito. Ele sabia, ele disse, a voz quebrada. Ele sabia que ia morrer e ainda assim tentou me proteger. Helena o abraçou forte e ele desabou nos braços dela. Renato pegou os documentos e pendrives do cofre. Vou levar isso para a polícia agora. Com essas provas, não tem advogado que salve Viviane e Vicente. Carmen limpou o rosto e se levantou, a postura ereta de novo. Eu vou testemunhar, vou contar tudo o que sei. Não vou mais ter medo. Arthur olhou para a mãe com gratidão. Obrigado, mãe. Ela sorriu, triste, mas determinada. É o mínimo que posso fazer pelo homem que amei por 40 anos. Naquela noite, depois que Renato saiu com as provas e Carmen se recolheu para o quarto, Arthur e Helena ficaram sozinhos na biblioteca. Eles não falaram muito. Apenas ficaram ali, abraçados no sofá, o silêncio sendo suficiente, até que Arthur quebrou o silêncio. Você acha que meu pai ficaria orgulhoso de mim? Helena ergueu a cabeça, olhando nos olhos dele. Tenho certeza, você está fazendo exatamente o que ele queria. Está lutando pelo que é certo. Está honrando o legado dele. Arthur acariciou o cabelo dela. E você? Ele ficaria orgulhoso de você também. A mulher que me salvou. Helena sorriu. Nós nos salvamos, um ao outro. E se beijaram devagar, com toda a ternura do mundo. Mas lá fora, na prisão, Viviane olhava para o teto da cela, o ódio consumindo cada centímetro dela. Isso não acabou. Ela sussurrou para o nada. Isso está longe de acabar.
E em algum lugar da cidade, um telefone tocava. Uma voz masculina atendia. Alô? Eu preciso de um favor. A voz de Viviane dizia do outro lado. Um último favor. E eu pago qualquer preço. O que você quer que eu faça? Quero que você destrua Helena Duarte. De uma vez por todas. E a ligação foi encerrada. A tempestade ainda não tinha passado. Na verdade, ela estava só começando. As semanas que se seguiram à entrega das provas foram um verdadeiro inferno judicial. Audiências intermináveis, interrogatórios. A imprensa não dava trégua. A família Montebello estava em todos os jornais, em todas as TVs, em todas as bocas da alta sociedade. E no meio daquele caos, Helena tentava se manter firme. Mas estava ficando cada vez mais difícil. Ela acordava de madrugada com o barulho dos fotógrafos nos portões. Recebia olhares de julgamento quando saía às ruas. Lia manchetes cruéis sobre ela. A professora caça fortunas. A oportunista que seduziu o herdeiro. De cidade do interior para mansão. O conto de fadas suspeito de Helena Duarte. Arthur fazia de tudo para protegê-la. Contratou seguranças, ameaçou processar jornais. Mas havia coisas que ele não podia controlar. Não podia controlar o veneno que as pessoas cuspiam. Não podia controlar o peso que tudo aquilo colocava sobre Helena. E aos poucos ele via a luz se apagar nos olhos dela. Numa manhã de quinta-feira, 3 semanas depois da prisão de Viviane, Helena acordou e tomou uma decisão. Uma decisão que vinha mastigando há dias, mas que finalmente estava pronta para colocar em prática. Ela desceu para o café da manhã, onde Arthur já estava, como sempre, de terno, pronto para mais um dia de reuniões com advogados. Bom dia, ele disse, sorrindo ao vê-la. Mas o sorriso morreu quando viu a expressão no rosto dela. Helena, o que foi? Ela se sentou, respirou fundo e olhou nos olhos dele. Eu preciso ir embora. Arthur sentiu o chão sumir debaixo dos pés. O quê? Eu preciso voltar para São Clemente. Por um tempo. Eu preciso respirar, Arthur. Ele se levantou. Foi até ela. Ajoelhou-se na frente dela. Helena, eu sei que está difícil. Eu sei que a imprensa está sendo cruel. Mas isso vai passar. Quando o julgamento acabar, quando Viviane e Vicente forem condenados, tudo vai voltar ao normal. Helena balançou a cabeça, as lágrimas já começando a cair. Não vai, Arthur, porque eu não pertenço a esse mundo. Eu tentei me adaptar. Tentei ser a esposa que você precisa, mas eu não consigo. Eu me sinto sufocada, me sinto perdida. Arthur segurou as mãos dela, desesperado. Você não está perdida. Você está aqui, comigo, e é onde você deve estar. Não, ela disse, a voz firme apesar das lágrimas. Eu preciso voltar para casa. Preciso ver minha tia. Preciso estar com as crianças. Preciso lembrar quem eu sou antes de me perder completamente. Arthur sentiu o pânico tomar conta. Por quanto tempo? Helena desviou o olhar. Eu não sei. Helena, olha para mim, por favor. Ela olhou. E o que Arthur viu ali foi devastador. Era exaustão. Era dor. Era uma mulher no limite. Você está me deixando, ele disse, a voz quebrando. Não, eu só preciso de um tempo. É a mesma coisa, Arthur disse, se levantando, passando as mãos pelo cabelo. Você está indo embora. E eu não sei se você volta. Helena se levantou também, tentou tocar o braço dele, mas ele se afastou. Arthur, por favor, tenta entender. Eu te amo, mas eu estou me perdendo aqui. Eu preciso de espaço para pensar. Pensar no quê? Ele explodiu, virando para ela. Se você me ama ou não, se vale a pena ficar, porque eu pensei que já tínhamos resolvido isso. Não é sobre te amar, Helena gritou de volta, as lágrimas escorrendo. É sobre eu conseguir viver nesse mundo. É sobre eu acordar todos os dias e ler coisas horríveis sobre mim.
É sobre eu me sentir julgada, avaliada, pesada e considerada insuficiente por todo mundo ao seu redor. Arthur ficou em silêncio, o peito subindo e descendo rapidamente. Eu nunca te julguei, ele disse, baixinho. Eu sei, Helena sussurrou, e é por isso que isso dói tanto. Porque você é perfeito, Arthur. Você me ama, me protege, faz tudo certo, mas eu estou me afogando. E se eu não sair agora, eu vou te arrastar comigo. Arthur sentiu as lágrimas queimarem, mas as segurou. Quando você vai? Hoje. Já arrumei minhas coisas. Ele assentiu, a mandíbula travada, os olhos fixos no chão. Está bem. Se é isso que você quer, eu não vou te prender. Helena se aproximou, tocou o rosto dele. Eu te amo. Nunca duvide disso. Arthur finalmente a olhou, e Helena viu a dor crua naqueles olhos, mas não o suficiente para ficar, e virou as costas, saindo da sala, deixando Helena ali, desmoronando. 2 horas depois, Helena estava no carro, a mala no banco de trás, seguindo pela estrada que a levaria de volta para São Clemente das Águas. Ela chorou o caminho inteiro. Arthur ficou na mansão. Trancou-se no escritório. Não atendeu telefonemas. Não comeu. Apenas ficou ali, sentado na cadeira do pai, olhando para o nada. Dona Carmen tentou falar com ele. Renato também, mas ele não respondia. Estava em um lugar muito escuro para ser alcançado. Os dias se arrastaram. Helena voltou para a casa da tia Olívia, que a recebeu de braços abertos, sem perguntas. Apenas abraçou a sobrinha e deixou ela chorar até não ter mais lágrimas. Helena voltou a dar aulas. Voltou à rotina, mas tudo parecia cinza, sem graça, vazio. As crianças perceberam. Maria Clara perguntou onde estava o marido bonito dela. Helena não soube o que responder. À noite, deitada na cama onde cresceu, Helena olhava para o celular. Arthur não tinha ligado, não tinha mandado mensagem, nada. E ela entendia. Ela tinha partido, tinha machucado ele. Não podia esperar que ele corresse atrás. Mas Deus, como doía. Em Petrópolis, Arthur estava no piloto automático. Acordava, ia para as reuniões, assinava papéis, voltava para a mansão, dormia, ou tentava dormir. A maioria das noites ele ficava acordado, olhando para o quarto que tinha sido de Helena, ainda com o perfume dela impregnado no ar. Dona Carmen estava preocupada. Via o filho definhando dia após dia. Arthur, você precisa comer alguma coisa, ela disse numa tarde, entrando no escritório com uma bandeja. Não estou com fome. Você não está com fome há 2 semanas. Ele não respondeu. Carmen colocou a bandeja de lado e sentou-se na frente do filho. Vai atrás dela. Arthur levantou os olhos cansados. Ela me deixou, mãe. Ela escolheu partir. Ela escolheu respirar, Carmen corrigiu. Tem diferença. Não para mim. Carmen suspirou. Meu filho, eu passei 40 anos casada com seu pai. E sabe o que aprendi? Que amor não é só ficar junto o tempo todo. É saber quando dar espaço. É saber quando lutar e quando recuar. Helena não te deixou porque não te ama. Ela saiu porque te ama demais para te arrastar para o fundo com ela. Arthur sentiu a garganta apertar. E o que eu faço? Fico aqui, esperando que ela decida se quer voltar ou não? Não. Você mostra para ela que ela tem um lugar aqui. Que não importa o que a sociedade diz. Que não importa o que os jornais escrevem. Que o único julgamento que importa é o dela mesma. E que você vai estar aqui, sempre. Arthur balançou a cabeça. E se ela não voltar? Carmen sorriu, triste. Então pelo menos você tentou. E não vai passar o resto da vida se perguntando e se. Enquanto isso, em São Clemente, Helena estava na fundação, ajudando a organizar uma festa para as crianças. Ela tentava sorrir, tentava se envolver, mas a cabeça estava longe. Tia Olívia se aproximou, oferecendo uma xícara de café. Você precisa conversar com ele, filha. Helena suspirou. Eu não sei o que dizer, tia. Diz a verdade.
que você está com medo, que está confusa, mas que ainda o ama. E se ele não me quiser mais? E se eu machuquei ele demais? Olivia segurou a mão da sobrinha. Helena, amor verdadeiro não desiste na primeira dificuldade. E pelo que você me contou, aquele homem te ama de verdade. Mas ele também tem orgulho. Ele não vai implorar. Você vai ter que tomar a iniciativa. Helena sabia que a tia tinha razão, mas o medo a paralisava. Até que numa manhã, 3 semanas depois de ter saído da mansão, Helena recebeu uma ligação. Era Renato. Helena, você precisa voltar, ele disse a voz urgente. O coração dela disparou. O que aconteceu? Arthur está bem? Fisicamente, sim. Emocionalmente. Ele não está bem, Helena. Ele não come, não dorme direito. Está se destruindo. Helena sentiu a culpa esmagar o peito. Renato, eu... Não precisa explicar. Eu entendo. Mas eu preciso que você saiba. O julgamento de Viviane foi marcado. É daqui a 1 semana. E Arthur vai ter que testemunhar. Ele vai ter que reviver tudo. E eu acho que ele precisa de você lá. Helena fechou os olhos, as lágrimas escorrendo. Eu vou estar lá. Obrigado, Helena. Ela desligou e ficou ali, parada, o coração batendo forte. Ela tinha fugido, tinha se escondido. Mas não podia continuar assim. Ela amava Arthur, e amor de verdade não desiste. Não importa o quão difícil seja. Naquela noite, Helena fez as malas. Tia Olivia a ajudou, um sorriso orgulhoso no rosto. Vai lá e luta pelo seu homem, filha. Helena abraçou a tia. Obrigada por tudo. Vai e não volta sem ele. No dia seguinte, Helena pegou o primeiro ônibus para Petrópolis. O caminho foi longo, mas ela não sentiu. Estava ocupada demais planejando o que ia dizer. Como ia se desculpar? Como ia fazer Arthur entender que ela não tinha desistido? Só tinha precisado de tempo. Quando chegou na mansão, o portão estava fechado. Ela tocou o interfone. Uma empregada a atendeu. Eu sou Helena. Helena Montebello. Eu preciso falar com Arthur. Houve uma pausa. Então a empregada disse, o senhor Arthur não está. O coração de Helena afundou. Onde ele está? Ele viajou, senhora, para São Clemente das Águas. Helena ficou paralisada. Arthur tinha ido atrás dela, no exato momento em que ela estava indo atrás dele. Ela deu meia volta, pegou o próximo ônibus de volta. As horas pareciam eternas. Quando finalmente chegou em São Clemente, já era fim de tarde. Ela correu para casa, mas a tia disse que ninguém tinha aparecido. De onde ele pode estar? Helena perguntou desesperada. Olivia pensou. A fundação. Ele deve ter ido para a fundação. Helena correu. Correu pelas ruas que conhecia desde criança, o coração disparado, as lágrimas embaçando a visão. E quando chegou na fundação, viu o carro dele, estacionado na frente. Ela entrou ofegante. E lá, sentado no banco debaixo da árvore onde tinham conversado naquele dia, estava Arthur. Ele olhava para o horizonte, perdido em pensamentos. Helena caminhou devagar até ele, e quando estava a poucos metros, ele sentiu a presença dela e virou. Os olhos deles se encontraram, e o mundo parou. Helena, ele disse a voz rouca. Arthur, ela respondeu, as lágrimas já caindo. Eles ficaram ali, parados, a distância entre eles parecendo um abismo, até que Helena deu o primeiro passo, depois outro, e então correu. Correu e se jogou nos braços dele, que a pegou. Apertou forte, como se nunca mais fosse soltar. Eu sinto muito. Ela chorou contra o peito dele. Eu sinto tanto, Arthur. Eu não deveria ter ido, não deveria ter te deixado. Não, ele disse segurando o rosto dela. Você precisava. Eu entendo. E eu vim aqui para te dizer que você não precisa voltar para a mansão se não quiser. Você não precisa viver naquele mundo. A gente pode viver aqui, em São Clemente. Eu vendo tudo. A construtora, a mansão, tudo. E a gente recomeça, do zero, juntos.
Helena olhou para ele chocada. Você faria isso? Por mim? Eu faria qualquer coisa por você, Helena. Qualquer coisa. Ela o beijou. Com urgência, com desespero, com amor. E quando se separaram, ela disse: eu não quero que você venda nada. Eu quero que a gente encontre um meio termo. Um jeito de viver nos dois mundos. Porque eu não vou desistir de você, nunca mais. Arthur sorriu. O primeiro sorriso genuíno em semanas. Então a gente encontra. Juntos. Juntos. Ela repetiu. E ali, debaixo daquela árvore, enquanto o sol se punha sobre São Clemente das Águas, Arthur e Helena reconstruíram o que tinha quebrado. E ficou ainda mais forte. Capítulo 9. O casamento verdadeiro. Os 6 meses que se seguiram ao reencontro foram de reconstrução. Não foi fácil, não foi perfeito, mas foi real. Arthur e Helena decidiram dividir o tempo entre Petrópolis e São Clemente. 3 dias na mansão, cuidando dos negócios da construtora e da fundação. 4 dias na cidade pequena, onde Helena voltou a dar aulas e Arthur aprendeu a viver uma vida mais simples. E aos poucos, algo surpreendente aconteceu. Arthur se apaixonou por aquela vida, pela rotina tranquila, pelas crianças que corriam para abraçá-lo quando chegava, pelos almoços na casa da tia Olívia, pelo ritmo lento, humano, real. Ele descobriu que não precisava de todo aquele luxo para ser feliz. Precisava de propósito, de conexão, de amor. O julgamento de Viviane e Vicente aconteceu num dia chuvoso de abril. A sala do tribunal estava lotada. Jornalistas curiosos, membros da alta sociedade querendo ver o escândalo de perto. Arthur estava no banco das testemunhas, de terno escuro, a postura ereta. Helena estava na primeira fileira, ao lado de Dona Carmen e de Renato. Os 3 segurando as mãos uns dos outros, dando força. Arthur depois com clareza, com firmeza, com dor. Contou sobre o pai, sobre a descoberta dos desvios, sobre a confissão gravada, sobre tudo. Viviane estava sentada ao lado do advogado, o rosto inexpressivo. Mas quando Arthur terminou o depoimento e olhou diretamente para ela, Helena viu algo quebrar na máscara da mulher. Viu a derrota. Vicente tentou se defender, mas as provas eram incontestáveis. Os documentos do cofre, as gravações, os depoimentos, tudo. O júri se retirou para deliberar. Foram 3 horas de espera angustiante. Helena não largou a mão de Arthur nem um segundo. Quando o júri voltou, o silêncio no tribunal era absoluto. No caso do assassinato do Conde Montebello, consideramos a ré Viviane Montebello culpada. Um suspiro coletivo. Carmen começou a chorar baixinho. Arthur fechou os olhos, o alívio misturado com a dor. No caso do desvio de verbas da Fundação Conde Montebello, consideramos os réus Viviane Montebello e Vicente Amaral culpados. Viviane desmoronou. Começou a gritar, a chorar, a implorar. Vicente ficou pálido, imóvel. A juíza bateu o martelo. Viviane Montebello, você é condenada a 18 anos de prisão pelos crimes de homicídio doloso, associação criminosa e peculato. Vicente Amaral, você é condenado a 22 anos pelos mesmos crimes, com agravante de ser o mentor intelectual. E estava feito. Justiça tinha sido servida. Do lado de fora do tribunal, debaixo da chuva, Arthur parou e olhou para o céu. Helena se aproximou, segurou a mão dele. Acabou, ela disse baixinho. Acabou, ele repetiu. E pela primeira vez em meses, ele sentiu o peso sair dos ombros. Carmen se aproximou, abraçou o filho. Seu pai está orgulhoso, ela disse, a voz embargada. Eu sei que está. Arthur apertou a mãe e os 3 ficaram ali, na chuva, chorando lágrimas de alívio, de dor, de fechamento. Renato se juntou ao abraço e eles ficaram assim por longos minutos. Uma família, quebrada, mas se curando. Brigitte, de 3 meses depois, em uma manhã ensolarada de julho,
Algo especial estava acontecendo em São Clemente das Águas. A cidade inteira estava na praça central. Crianças correndo, senhoras arrumando mesas com comes e bebes, homens pendurando bandeirinhas coloridas. Era dia de festa. No centro da praça, uma estrutura simples, mas linda. Um altar de madeira enfeitado com flores do campo. Cadeiras brancas dispostas em fileiras. Um tapete vermelho improvisado com tecido. E lá, nervoso, mas sorridente, estava Arthur Montebello. Não de terno caro, mas de calça social e camisa branca, as mangas dobradas, o cabelo um pouco bagunçado pelo vento. Humano. Real. Feliz. Ao lado dele, Renato, que tinha se tornado não só o advogado, mas o melhor amigo. O irmão que ele nunca teve. Nervoso? Renato perguntou sorrindo. Muito, Arthur admitiu, rindo. Mas é diferente da primeira vez. Como assim? Da primeira vez eu estava fazendo por obrigação. Hoje eu estou fazendo por amor. Renato apertou o ombro do amigo. Ela é uma mulher incrível, Arthur. Você teve sorte. Eu sei. E eu vou passar o resto da vida agradecendo por ela ter aparecido naquele dia. A música começou. Não era uma orquestra, era um violão simples, tocado por um senhor da cidade. Mas a melodia era linda, carregada de emoção. As pessoas se levantaram, e lá, no fim do corredor improvisado, apareceu ela. Helena. Ela usava um vestido branco simples, de renda, sem luxos, sem exageros. O cabelo solto, uma coroa de flores naturais. Descalça, porque tinha tirado o sapato no meio do caminho. Rindo, ela vinha de braços dados com a tia Olívia, que estava linda, emocionada, orgulhosa. E quando os olhos de Helena encontraram os de Arthur, ela sorriu. Aquele sorriso que tinha salvado ele, que tinha trazido ele de volta à vida. Arthur sentiu as lágrimas queimarem, mas não se envergonhou. Deixou cair. Helena chegou ao altar e tia Olívia a entregou para Arthur com um beijo na testa. Cuida bem dela, Olívia disse, a voz embargada. Sempre, Arthur prometeu. Não havia padre. Era uma celebração comunitária, conduzida pelo prefeito da cidade, um homem simples e querido por todos. Ele começou a falar sobre amor, sobre compromisso, sobre como duas pessoas de mundos diferentes tinham se encontrado e provado que o amor supera qualquer barreira. Então, chegou a hora dos votos. Arthur segurou as mãos de Helena, respirou fundo e começou. Helena, quando eu te conheci, eu estava morto por dentro. Eu não acreditava em amor, não acreditava em nada. Mas você me mostrou que ainda havia luz no mundo. Você me ensinou a sentir de novo, a viver de novo. E hoje, na frente de toda essa gente que te ama, eu prometo, vou passar o resto da minha vida te fazendo feliz. Vou te proteger, vou te respeitar, vou te amar incondicionalmente. Nos dias bons e nos dias ruins, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. E mesmo depois disso, porque eu tenho certeza de que meu amor por você é eterno. Não havia olho seco na plateia. Helena estava chorando, sorrindo, os dedos apertando os dele. Então foi a vez dela. Arthur, eu vim para Petrópolis achando que ia só cumprir um contrato, achando que ia fazer uma boa ação e voltar para minha vida. Mas você mudou tudo. Você me mostrou que amor não é perfeito, é real, é escolha, é luta. E eu escolho você, todos os dias. Eu escolho lutar por nós. Eu escolho construir uma vida ao seu lado. Eu prometo te amar com tudo que eu sou, te apoiar nos seus sonhos, te segurar quando você cair e te lembrar sempre de que você é amado, profundamente amado. Arthur puxou ela para perto, encostou a testa na dela. Eu te amo, ele sussurrou. Eu te amo mais, ela respondeu. O prefeito sorriu. Pelas autoridades que me foram concedidas e na frente de Deus e dessa comunidade, eu os declaro marido e mulher. De novo, mas desta vez, para sempre. E Arthur beijou Helena.
Um beijo longo, apaixonado, sob os aplausos e gritos de alegria da cidade inteira. Quando se separaram, Helena olhou ao redor e viu as crianças da escola jogando pétalas de flores, os idosos do abrigo aplaudindo, tia Olívia chorando de alegria, Dona Carmen, que tinha feito questão de estar ali, sorrindo com orgulho. Renato, que tinha os olhos brilhando de emoção. Era perfeito, não tinha luxo, não tinha pompa, mas tinha amor. Amor de verdade. A festa que se seguiu foi simples e linda. Mesas com comida caseira, música ao vivo, dança, risos, crianças correndo, gente feliz. Arthur dançou com Helena. Depois dançou com Dona Carmen, que sussurrou no ouvido dele. Seu pai estaria tão orgulhoso de você. Eu sei, mãe, e obrigado por tudo. Helena dançou com tia Olívia, que a segurou forte e disse: Você merece toda a felicidade do mundo, filha. Renato se aproximou de Helena, estendeu a mão. Posso ter esta dança? Ela aceitou, sorrindo. Enquanto dançavam, Renato disse: Você sabe que eu também estava apaixonado por você, não sabe? Helena olhou para ele, surpresa. Renato. Ele sorriu, triste, mas sincero. Está tudo bem. Eu sei que seu coração sempre foi do Arthur. E eu me contento em ser seu amigo. Porque você merece ser amada como ele te ama. E eu vou encontrar alguém, um dia. Helena apertou a mão dele. Você é um homem incrível, Renato. E eu tenho certeza de que vai encontrar alguém que te veja como você realmente é. Bom demais para o próprio bem. Ele riu. Obrigado, Helena, por tudo. E quando a música acabou, ele entregou ela de volta para Arthur, com um aceno de cabeça respeitoso. À noite, quando a festa estava terminando e os convidados começavam a ir embora, Arthur e Helena subiram até o mirante da cidade, o lugar de onde se via tudo. As montanhas, as luzes, o céu estrelado. Eles ficaram ali, abraçados em silêncio, apenas curtindo a presença um do outro. Você se arrepende? Helena perguntou baixinho. De quê? De tudo. De ter aceitado o casamento de 24 horas. De toda a dor que veio depois. Arthur virou ela para ficar de frente para ele. Segurou o rosto dela com delicadeza. Eu não me arrependo de um único segundo. Porque cada dor, cada lágrima, cada luta nos trouxe até aqui. E aqui é exatamente onde eu quero estar. Helena sorriu, as lágrimas escorrendo de novo. Eu também. Sabe o que o meu pai escreveu na carta? Arthur disse. Que quando eu encontrasse alguém que me fizesse sentir vivo, eu não deveria deixar ir. E ele estava certo. Você me trouxe de volta, Helena. E eu vou passar o resto da minha vida te agradecendo por isso. Helena o beijou, devagar, com toda a ternura do mundo. Quando se separaram, Arthur tinha algo na mão, um envelope. O que é isso? Ela perguntou. Abre. Helena abriu. Dentro havia documentos oficiais. Ela leu e os olhos se arregalaram. Arthur, você renomeou a fundação? Para Instituto Helena Montebello. Ele confirmou. Porque você salvou ela. Você salvou a cidade. E você me salvou. É só justo que leve seu nome. Helena desabou em lágrimas, abraçou ele forte. Obrigada. Obrigada por me ver, por me amar, por me escolher. Sempre, ele sussurrou. Sempre vou te escolher. Eles ficaram ali até tarde da noite, planejando o futuro. Arthur tinha decidido passar mais tempo em São Clemente, administrando pessoalmente a fundação. Helena ia continuar dando aulas, mas também ia ajudar na gestão. Eles iam dividir a vida entre os dois mundos, e estavam bem com isso, porque amor não é sobre escolher um ou outro. É sobre encontrar equilíbrio, é sobre construir pontes. Um ano depois, numa manhã de primavera, Helena estava sentada na biblioteca da mansão em Petrópolis. Ela tinha uma mão no livro que estava lendo e a outra na barriga. Uma barriga já redondinha, de 6 meses de gravidez. Arthur entrou no cômodo, trazendo chá e biscoitos. Como vocês estão?
Ele perguntou, sentando-se ao lado dela, a mão indo automaticamente para a barriga. Estamos bem, Helena respondeu, sorrindo. Ela está agitada hoje. Ela? Arthur sorriu. Você já sabe que é menina? Intuição de mãe. Arthur beijou a barriga. Depois beijou Helena. Eu te amo. Eu te amo mais. Do lado de fora, a vida seguia. A construtora tinha sido reestruturada e agora trabalhava em projetos sociais. A fundação estava mais forte do que nunca. Viviane cumpria pena em uma prisão de segurança máxima, sem chance de sair tão cedo. Vicente também. Dona Carmen tinha se mudado para uma casa menor em Petrópolis, mas visitava São Clemente frequentemente, onde tinha se tornado madrinha de dezenas de crianças da escola. Renato tinha conhecido alguém, uma advogada batalhadora, que trabalhava com causas sociais. Eles estavam começando a namorar e ele parecia feliz, realmente feliz. E Arthur e Helena? Eles estavam vivendo de verdade, com brigas ocasionais, com desafios, com dias ruins, mas também com muito amor, com muitas risadas, com muito propósito. Eles tinham provado que amor não é um conto de fadas, não é perfeito, não é fácil, mas quando é verdadeiro, quando é escolha, quando é luta, vale cada segundo. 5 anos depois, Helena estava na varanda da casa que tinham construído em São Clemente. Uma casa simples, mas aconchegante, cercada de árvores, com uma horta nos fundos e um balanço onde as crianças brincavam. Ela observava Arthur brincando com as 2 filhas, Sofia, de 4 anos, e Clara, de 2. Ele estava no chão, coberto de terra, ajudando as meninas a plantar flores. Papai, essa vai ficar bonita? Sofia perguntou, mostrando a mudinha. Vai sim, princesa, mas precisa de cuidado, de água, de amor, igual a gente cuida das pessoas. Clara, a mais nova, jogou terra no cabelo do pai, rindo. Arthur fingiu ficar bravo, mas logo estava rindo também, fazendo cócegas nelas. Helena observava aquela cena, o coração transbordando. Quem diria? A professora de cidade pequena e o milionário de mansão. O casamento de 24 horas, que virou uma vida inteira. Tia Olívia apareceu ao lado dela, já mais velha, mas ainda forte. Você fez a escolha certa, filha. Helena segurou a mão da tia. Fiz. E faria de novo. 1000 vezes. Arthur olhou para cima, viu Helena observando e sorriu. Aquele sorriso que era só dela. Aquele sorriso que dizia, você é meu lar. E Helena sorriu de volta, porque ele também era o dela. Amor não é sorte, não é destino, é escolha, é coragem, é luta. E Helena e Arthur escolheram todos os dias, em cada dificuldade, em cada alegria, e construíram algo que nem mesmo 24 horas de contrato poderiam prever. Um amor eterno. E aí, o que você achou dessa história? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo histórias emocionantes como essa. Obrigado por ter ficado até o final. Até a próxima história.